Olá, galerinha! Pessoal, bom dia, boa tarde, né? E boa noite aí a todos vocês, né? Turminha do terceiro ano, hoje nós vamos fazer aqui uma correção de nossa atividade, tá? Eu passei essa atividade na semana passada, na quinta-feira, e hoje nós vamos corrigir, ok? Se liga aí, todos que estão acompanhando o modo remoto, tá? Eu peço até desculpa em relação à imagem que está um pouco chuviscada, porque eu estou com um probleminha aqui na câmera. Mas vamos lá, eu vou ficar aqui um pouquinho menor. E todo mundo aí que está na aula remota, né, que fez essa atividade, vamos acompanhar aqui a nossa correção. Galera, a nossa primeira questão diz assim: em geral, um condutor elétrico oferece uma resistência, aliás, uma determinada resistência elétrica à passagem de corrente elétrica. Em alguns, né, essa resistência é muito pequena, mas em outros ela pode assumir valores consideravelmente altos. Em um circuito cuja uma lâmpada é conectada a uma fonte de 12 volts, uma corrente elétrica de 0,4 amperes é observada em um perímetro. Considerando a resistência dos fios condutores desprezível, qual a resistência elétrica em ohm oferecida pela lâmpada? Observe, pessoal, nessa questão nós precisamos descobrir qual é o valor da resistência elétrica. E aí, gente, ó, quando vocês ouvirem falar em resistência elétrica, quando você observar que tem uma questão que envolve resistência elétrica, fique ciente que talvez vocês, né, possam usar a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, matematicamente, ela é expressa dessa maneira: U igual R vezes I, né? URI. Esse U é a tensão, né? O U nós podemos chamar de tensão, ou então, se quisermos, né, podemos chamar de voltagem, tá? É aquela voltagemzinha que nós dizemos que tem na nossa tomada, por exemplo, 220 volts, né? É um caso, né, de tensão. O I, vocês já sabem, né? O I, ele é a corrente elétrica, tá? E o R é justamente a resistência, o que nós precisamos encontrar. Nesse caso, observem que a tensão, né, a voltagem, é 12 volts e a corrente elétrica é 0,4 amperes. Ora, se você tem esses valores, nós vamos substituir aqui. Ó. No lugar do U, você coloca 12. No lugar do R, não coloca ninguém, porque é ele que você vai descobrir. E no lugar do I, né, você coloca 0,4. Galerinha, nós temos aqui então que nós vamos isolar essa letrinha aqui, a letrinha R, para descobrir quem é esse sujeito, quem é o R, né? Você vai isolar ele de um lado da igualdade. Observe, o 12 já está no lado oposto do R, então deixa ele lá. O 12 está do outro lado da igualdade. E o 0,4 está multiplicando o R, ele vem para cá, fica dividindo por 0,4. Para calcular essa conta, às vezes você tem até dificuldade, né? Mas você faz o seguinte, você multiplica todos os dois termos, tá? O de baixo e o de cima, você multiplica os dois por 10. 12 vezes 10 vai dar 120, né? E 0,4 vezes 10 vai dar 4. E aí é só você fazer a divisão. 120 por 4 vai dar 30. E a unidade da resistência elétrica é ohms. Então nós temos aqui, ó, que a nossa resposta seria a letra D de dado, que é 30 ohm. Vamos seguir agora, vamos fazer a questão número 2. Questão número 2, galerinha, é uma questão que pode ser resolvida de duas maneiras. Ela pode ser resolvida de uma forma conceitual, né? E de uma forma também matemática. Você pode fazer as continhas para conseguir resolvê-la. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vejam. Ela diz: a resistência elétrica pode ser considerada como uma propriedade que um corpo ou um objeto tem de se opor à passagem de corrente elétrica. Em um circuito elétrico formado apenas por um LED, né, que é um diodo emissor de luz, ligado a uma DDP de 9 volts, observa-se que a corrente elétrica é de 2 amperes. O que ocorre com a corrente elétrica caso esse LED for substituído por uma lâmpada cuja resistência elétrica seja o dobro? Então, observa, galerinha, a resistência elétrica ela é uma dificuldade para a corrente elétrica passar, certo? Se um objeto oferece uma resistência elétrica, é porque ele está dificultando a corrente elétrica passar
E no caso, se ele dobrar essa resistência elétrica, significa que vai passar menos corrente elétrica, né? Está mais difícil de passar corrente elétrica. Então, se ele dobrar a corrente elétrica, você vai observar que a corrente elétrica que for passar... Aliás, se ele dobrar a resistência elétrica, perdão, ele está dobrando a resistência elétrica. Então, está mais difícil passar a corrente elétrica. Se ele dobrou a resistência, a corrente elétrica que passa agora vai ser a metade do que passava antes. Tá? Então, a nossa resposta seria a letra A de amor. Mas vocês poderiam fazer essa questão de forma matemática. Como? Vamos descobrir qual é a resistência do LED e aí depois nós vamos dobrar ela. Ó, de acordo com a primeira lei de Ohm, né, nós temos que U, que é a tensão, é igual à resistência elétrica vezes a corrente elétrica. Para achar a resistência elétrica, você isola o R, vai ficar igual U sobre o I. Quem é o U no caso aqui do LED? É 9 volts. E o I seria 2 amperes. Nós vamos encontrar aqui, então, gente, uma resistência elétrica de 4,5 ohms. Só que o que acontece? A lâmpada foi substituída, né? Então ela vai usar agora uma resistência elétrica maior, que é o dobro. Antes era 4,5, agora vai ser o dobro, vai ser 9 ohms. A voltagem, né, que é o U, permanece o mesmo, que é de 9 volts. Você vai usar a mesma regrinha, U igual a R vezes o I, para descobrir agora o que é que aconteceu com a corrente. O U é 9, o R é 9 e o I, né, galerinha, é o que eu vou descobrir. Quando você isolar o I, você vai perceber que o I é igual a 9 sobre 9, que vai dar igual a 1 ampere. Vejam, pessoal, que a corrente elétrica agora é 1. Antes era 2. Observem que a corrente ficou metade do que estava antes, né? Confirmando aqui a nossa resposta, que é a letra A de amor. Prosseguindo aqui, pessoal, vamos fazer a questão 3. Ela diz: um aparelho televisor é conectado a uma rede elétrica cuja DDP, né, fornecida é 220 volts, ou seja, a voltagem, né, a tensão é 220. Sabendo que a resistência elétrica fornecida, né, ou melhor, oferecida pelo aparelho é de 25 ohms, determine a intensidade da corrente elétrica que passa por ele. Então, ó, novamente, você tem que a resistência elétrica, né, está envolvida aqui na questão. Você pode usar a primeira lei de Ohm nesse caso. Por quê? Porque você tem a tensão e você tem a resistência. E aí você vai encontrar a corrente. Você vai isolar o I, né, de um lado, o U, que a tensão já está do outro lado, e o R, que está multiplicando, fica dividindo. Então, a corrente elétrica é igual à voltagem, né, que é a tensão, que é 220, dividido por 25, né, que é a nossa resistência. 220 dividido por 25, galerinha, vai dar 8,8, tá? E a unidade da corrente é o ampere, tá? Então, aqui nossa resposta correta é a letra E, de elegante, né? Questãozinha fácil, só aplicação da fórmula. Vamos seguirmos aqui, tá? Com a nossa questão 4. Essa questão, galerinha, é uma questão do Enem de 2016, tá? Da segunda aplicação. Ela é um pouquinho legal, tá? Não é complicada. Ela diz o seguinte: uma lâmpada LED, né, é um diodo emissor de luz que funciona com 12 volts e corrente contínua de 0,45 ampere, produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 watts de potência. Qual é o valor da redução da potência consumida ao se substituir uma lâmpada incandescente pela LED? Vejam, eu tenho uma lâmpada incandescente, tá? Vamos botar aqui o nomezinho, né? Incandescente. Cadê aqui? Incandescente. Quase que eu não consegui escrever. E também temos uma lâmpada LED. Ele quer saber a diferença, né, galera? Qual a redução de potência, ou seja, qual é a diferença de potência entre as duas. Porém, a lâmpada incandescente eu já sei qual é a potência. É de 60 watts. Né? Deixa eu fazer esse W bonitinho aqui, 60 watts. Já a LED eu não sei a potência. Eu sei que a LED funciona com uma DDP
de 12 volts, né? Eu sei também que ela funciona com a corrente elétrica de 0,45 ampere. Ora, se você tem essas duas informações, você vai lembrar que a potência elétrica pode ser calculada multiplicando a corrente vezes a voltagem. Então, olha aí, ó, para eu achar a potência, né, o P é só multiplicar 12 vezes 0,45. A potência, nesse caso, turminha, vai dar exatamente 5,4 watts. Ora, você tem as duas potências. Uma é 60 e a outra é 5,4, né, que nós descobrimos agora. Então, veja que para achar a redução é só você subtrair, né? A redução, deixa eu fazer aqui, ó. A redução vai ser quanto? 60 menos 5,4, que vai dar exatamente 54,6 watts, tá? Aqui nós temos que a nossa resposta agora vai ser a letra A de amor, né? Se você reduzir aí essas duas potências, você vai encontrar 54,6 watts. Vamos seguir? Nossa próxima questão, galera. Olha aí, questão 5. Outra questão do Enem, tá? Também de 2016 e que envolve novamente a potência elétrica dos aparelhos. Galerinha, a questão fala: um eletricista deve instalar um chuveiro que tem especificações, olha aí, 220 volts, e aí a potência do chuveiro é de 4.400 watts a 6.800 watts. Para a instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria com fios de diâmetros adequados e um disjuntor dimensionado à potência e à corrente elétrica previstas com uma margem de tolerância de 10%. Olha aí, vamos guardar essa informação. A tolerância tem que ser de 10%, tá? Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de curtos-circuitos e sobrecargas elétricas e devem desarmar, né, sempre que houver uma passagem de corrente elétrica superior à permitida no dispositivo. Para fazer uma instalação segura desse chuveiro, o valor da corrente máxima, olha aí, gente, ó, ele quer saber a corrente máxima do disjuntor. Galera, você tem daquela nossa relaçãozinha que a potência é dada pela corrente elétrica multiplicada pela tensão. Eu preciso descobrir a tensão, ou melhor, perdão, eu preciso descobrir a corrente elétrica desse chuveiro, no caso, na potência máxima. Por quê? Porque na potência máxima ele vai ter uma corrente máxima, né, que é o que a questão deseja. Você vai isolar o I, vai ter que o I vai ser a potência dividido por U, né, para voltagem, ou tensão, ou então DDP, né? Vocês sabem que isso aí é a mesma coisa. A potência, no caso, máxima, você vai usar essa, 6.800, tá? E vai dividir esse valor pela tensão, que é 220. Você pode cortar, turminha, olha aí, ó. Deixa eu cortar aqui com azul. Você pode eliminar esses dois zeros, né? E aí você vai ter, galerinha, que a potência vai ser 680 dividido por 22. Dá aproximadamente 30,9 ampere. Vejam, a corrente exigida pelo chuveiro elétrico, né, na potência máxima vai ser de 30,9 ampere. Então, galerinha, eu não posso comprar um resistor de 20, nem de 25, nem de 30. Um resistor não, perdão, um disjuntor, tá? Por quê? Porque a corrente é maior do que esses valores. Se eu comprar, sempre que eu usar o chuveiro, o disjuntor desarma, ele desliga sozinho e aí não vai dar certo, tá? Mas eu tenho duas opções aqui que poderia ser, né, 35 e 45. Professor, eu posso usar o de 40? Poderia, né? Porém, se você observar, a questão pede que a margem, né, de tolerância seja de 10%, né? 10% de 30,9. Se você observar, 30,9, 10% desse valor vai dar aproximadamente, né, uns 3,09 por aí, né? Vamos botar aqui uns 3,1, só para dar um valorzinho mais exato. 3,1. E aí, se você botar uma tolerância de 3,1 para mais, você vai observar que
30,9 mais 3,1 vai dar uma corrente, né, aproximadamente, corrente máxima de aproximadamente 34 amperes. Você não vai usar um de 40 porque o caso é quando a questão chegar, quando a situação fazer com que a corrente elétrica seja 40, o chuveiro pode não aguentar, porque ele só aguenta o que? Uma tolerância de 10% a mais do que sua especificação, né? Pelo menos foi o que disse aqui a questão. Então nós não poderíamos usar o de 40 porque era um risco de queimar o nosso chuveiro elétrico. Nós vamos usar o que? Um de 35. Então o nosso gabarito nesse caso seria 35 amperes, tá? Então, galerinha, nós fechamos aqui a nossa correção de hoje, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Um forte abraço a todos vocês. Bye, bye. Tchau, galera.